Eu não sei se você viu, Sérgio. 20 bilionários nos Estados Unidos escreveram um documento e vão entregar aos candidatos à presidência dos Estados Unidos no ano que vem. Nesse documento, eles pedem que bilionários paguem mais impostos do que o que pagam hoje. Eles querem pagar muito mais. E o argumento deles é que eles têm um compromisso moral com o país diante o aumento da pobreza nos Estados Unidos. Entre esses bilionários estão herdeiros do Facebook e da Disney. Pois bem, a Globo News teve a cara de pau de chamar um especialista em finanças para questionar essa atitude. O cara começou a falar de uma voz mansa, como eles fazem, né? Eu já percebi que a coisa mais fácil para você manipular alguém, a maneira mais fácil é você falar de maneira mansa, mas com firmeza. E ele lá explicando que isso não resolve a situação, que gera evasão fiscal. No final, se você não ter filtro, você acaba concordando com o cara e tendo pena dos bilionários, achando que é um horror eles quererem pagar mais. Mas por trás daquilo é o medo de que gere uma onda e no Brasil se chegue não por caridade, mas por projeto de lei que obrigue os ricos daqui a pagarem mais. Assim, eu fiquei abismado com aquela postura deles, né? Os argumentos assim, quase que perfeitos, e você vai indo mais ou menos como eles fazem com a reforma da Previdência, que ficam martelando que no dia seguinte teremos emprego, teremos saúde, teremos tudo. Como acontecia na época do pré-sal. Pois bem, aí reforça o que você está falando, né? A incapacidade do brasileiro se doar é tão grande que chega a ter medo de que uma atitude feita lá por bilionários, aqui alguém que assim, vamos criar um projeto de lei, vamos fazer na canetada, aumentar os impostos. Aliás, não é de hoje que sempre aparece proposta de taxar grandes fortunas no Brasil e sempre dá errado, sempre não consegue. E nós que somos pobres pagamos sempre mais, 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 mais. Se o brasileiro acordasse, ele tomaria um susto. Você imagina, a pessoa chega aí na casa de sua mãe para comer um acarajé, paga o imposto. Pede uma Coca-Cola, paga o imposto. Pede uma cerveja, paga imposto. Pega uma água mineral, paga imposto. Aí paga tudo isso a sua mãe, depois sua mãe paga tudo de novo, já tinha pago para comprar tudo aquilo e em um saco sem fundo de paga imposto. Depois todo mundo fica com medo de voltar para casa e ser assaltado. Quer dizer, nem a segurança consegue dar. E as pessoas acreditam que tudo isso é normal. Quer dizer, o Estado não consegue nem dar segurança depois de passar a mão no bolso de todo mundo e tudo isso é normal. Na primeira parte, é exatamente o medo de que gere uma onda, ou seja, é, que isso que acontece nos Estados Unidos seja imitado no Brasil, entendeu? Na questão do Estado, do governo fazer uma coisa dessa. Não a lance de se doar. Tem um medo da contaminação. Ou seja, você vê que quando houve a Revolução Francesa, logo depois, em determinado espaço, o que foi que aconteceu? As outras nações, os outros estados vizinhos, tudo se uniram para combater na própria França os rebeldes. Por quê? Porque temia uma contaminação. Uma coisa que aconteceu, lembra da Primavera Árabe, a Primavera, o que foi que aconteceu? Um único país e o efeito dominó. Aqui no Brasil, no início do século XIX, existe um medo chamado o efeito Haiti, porque o Haiti foi o primeiro país a fazer uma revolução de escravos, não é isso? Então,
os poderosos, o grupo hegemônico, o grupo, eles sabem que determinadas atitudes podem virar tendência. E é um negócio tão descarado que cadê o contraponto? O cara sozinho foi lá defender isso. Mas por que não botou um debate de verdade, o que acontece na TV Cultura, que sempre quando no jornal é sempre alguém do governo, alguém da oposição. Quer dizer, ele argumenta sozinho, aí fica fácil manipular. E você sabe o interesse da Globo News qual era, né? Sempre tem isso, muito dificilmente tem debate na Globo News. A outra coisa é a seguinte, o efeito aqui é um efeito cascata. O mesmo refrigerante que minha mãe pagou imposto, que o cara quando comprou pagou imposto, que minha mãe vai ter que comprar de novo pagar imposto, o problema é que no Brasil o imposto é sobre o consumo, ou seja, quem paga mais imposto é sempre o pobre, porque se você ganha R$ 1.000 e gasta seus R$ 1.000, todo esse R$ 1.000 entrou na cadeia tributária. O cara que ganha 18 mil, 18 vezes mais que você, ele compromete às vezes um terço do salário dele e o outro entra em investimento. Muito dificilmente ele vai comprometer 18 mil em consumo, ou seja, proporcionalmente, você que é pobre, que tem 1.000, você gasta 100% do que você ganha. E o outro paga 25%. Vê se é certo. Você, na passagem de trem, você pode pagar digamos, R$ 1, 10. Se você ganha 1.000, é 1% do seu salário. Mas o cara que ganha 18 vezes mais, essa mesma passagem é 18 vezes menos. Ou seja, você paga pelo mesmo pão, o mesmo. Aí você diz assim: oh, tem que ser preços diferentes. Não é que tem que ser preços diferentes, é que o número de imposto é muito absurdo. Há dias até o negócio os postos de gasolina em protesto, sempre uma vez por ano, tira todos os impostos da gasolina. Sabe o que acontece? A gasolina fica 43% mais barato, quase metade da gasolina é imposto. Por exemplo, Edmilson comprou um carrão da porra. Agora por quê? Porque ele tira o IPI, tira o coisa, porque é táxi. Então você tem um abatimento. Só tirando 12 impostos, ele tem uma economia de 19 mil reais no carro. É pouca coisa, velho. O carro ia custar quase 100 mil. Ou seja, para você ver como é. Se você paga sobre um mendigo, quando ele compra a laranja ali, quando ele compra o café, ele está pagando imposto. O problema não é pagar imposto, porque outras nações, o Brasil não é o que tem a maior carga tributária, não. O Brasil tem uma carga tributária tão absurda que você vê que o brasileiro tem que trabalhar praticamente um terço do ano para pagar impostos. Mas o problema é o seguinte, é que não existe uma contrapartida. Você paga tanto imposto, você paga. E o que é que vem? Você acabou de dizer que depois de pagar tanto imposto, quando vai voltar para casa, não tem o que o Estado tem que garantir, que é a primeira coisa, que é o quê? A segurança, a proteção da minha vida. Ou seja, o Estado o tempo todo está passando a responsabilidade pela segurança não para você, é você que é responsável pela segurança. Esse lance das armas mesmo, ó, é como se estivesse transferindo a segurança que eles querem, tem que dar constitucionalmente, entendeu? As constituições liberais, você é Locke, vide Locke, você a primeira coisa que você tem que proteger é a sua vida. Você abre mão de você poder fazer justiça escambau, é o seguinte, você abre mão desse direito e esse direito você dá ao Estado. É o Estado que tem que proteger a minha vida. E isso daí, na verdade, está passando uma transferência. Quem tem dinheiro blinda o carro, não sei o quê. Quer dizer, não é pouco dinheiro que a gente paga, não é pouco o que é arrecadado. Agora, o dinheiro sempre favorecendo um grupo dentro da sociedade, em detrimento de tantos outros grupos.